Você já imaginou o que acontece nos segundos antes de um avião cair? Quando os alarmes começam a soar, quando o piloto grita "Mayday, Mayday!" e todo mundo percebe que não tem mais saída. Foi isso que aconteceu. Voo 171, Air India, 241 pessoas a bordo. Uma turbulência violenta, um alerta no painel. E segundos depois, uma explosão no motor. A queda foi devastadora. Uma bola de fogo no meio da cidade. Nenhum sinal de vida. Pelo menos, era o que todos pensavam. Porque entre os destroços, entre os corpos, entre os gritos que já tinham se calado, alguém estava respirando, ferido, desacordado, mas vivo. O único. Até hoje, ninguém consegue explicar. A ciência tem suas teorias, mas quem viu de perto garante que aquilo foi um milagre. Se você tiver coragem, assista até o final, porque o que aconteceu depois é ainda mais inacreditável. Era para ser um voo comum. Air India 171, saindo de Mumbai, na Índia, com destino a Londres, na Europa. Um Boeing 787, moderno, seguro, repleto de tecnologia. A bordo, 241 pessoas. Homens, mulheres, crianças, famílias, turistas, executivos, estudantes, gente indo realizar sonhos. Gente que jamais imaginaria o que estava prestes a acontecer. Entre elas, um homem, um passageiro, que sem saber, estava prestes a viver uma história que entraria para a história da aviação mundial. O voo começou normalmente, tempo aberto, procedimentos padrões, autorização da torre. O avião sobe, ganha altitude, segue sua rota. Mas poucos minutos depois, algo começou a sair do controle. Primeiro, uma vibração estranha, quase imperceptível, mas quem já voou muitas vezes sabe reconhecer. Isso não é normal. O som dos motores mudou. De grave, passou a ser irregular, como se estivesse falhando. E então, um estalo seco, depois outro, mais forte. E depois, uma sequência. Tec, 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 bum! De repente, as luzes da cabine começaram a piscar. O aviso dos cintos acendeu, mas naquele momento já não fazia mais diferença. O rádio da cabine captou as últimas palavras do piloto. Mayday! Mayday! Emergência! O controle do avião simplesmente desapareceu. Por alguns segundos, houve silêncio, como se todo o avião parasse no tempo. Mas logo depois, o terror tomou conta. O Boeing começou a perder altitude. Rápido, rápido demais. Dentro da cabine, gritos, desespero, pessoas segurando as mãos umas das outras. Alguns choravam, outros rezavam e outros simplesmente ficaram paralisados. Olharam pela janela e viram o chão se aproximando numa velocidade que nenhum ser humano deveria presenciar. E então, o impacto, o som, foi ouvido a quilômetros de distância. Uma explosão, fogo, pedaços do avião voando por todos os lados, fuselagem completamente destruída. O impacto foi tão violento que o avião se partiu em várias seções. Algumas simplesmente sumiram. O cenário era de filme de terror, ou melhor, de pesadelo. Moradores da região que ouviram a explosão saíram correndo até o local, e o que eles encontraram foi algo impossível de descrever. Fumaça preta subindo no céu, o cheiro de combustível e de carne queimada tomando o ar, pedaços do avião espalhados por toda parte, metais retorcidos, malas abertas, roupas, brinquedos espalhados pelo chão. E entre tudo isso, silêncio. Um silêncio que só é quebrado quando você percebe que não existe mais ninguém vivo. Pelo menos era o que todos acreditavam. Os primeiros socorristas já haviam aceitado a tragédia. 241 vidas perdidas
Nenhuma chance, ou quase nenhuma. No meio daquele cenário de destruição total, um som fraco, quase impossível de acreditar. Passos entre os destroços, levantando-se, atordoado, cheio de hematomas, arranhões, ferimentos superficiais. Um homem. Ele estava de pé. Não gritava, não chorava, apenas andava, olhando em volta, como se tentasse entender como e por que ainda estava vivo. As primeiras equipes de resgate simplesmente não acreditaram no que estavam vendo. É impossível, não tem como alguém sair andando de um acidente como esse. Mas ele estava lá, vivo, andando, desorientado, mas respirando. E mais do que isso, pronto para contar sua história. A notícia se espalhou em questão de minutos. 241 mortos, um sobrevive. As manchetes tomaram conta dos sites, das TVs, dos jornais do mundo inteiro. Especialistas em aviação, pilotos com milhares de horas de voo, engenheiros aeronáuticos, todos diziam a mesma coisa. Não existe protocolo, nem cálculo, nem estatística que explique isso. O governo indiano declarou luto oficial. A pior tragédia da aviação no país, em décadas. Mas, no meio da tragédia, uma história que parecia ter saído de um filme se tornou real. A pergunta ecoava nas redações, nas conversas, nas investigações. Foi sorte? Foi física? Foi um milagre? Ou existe algo que a gente simplesmente ainda não entende? O homem seguiu andando, ferido, em choque, mas vivo. Uma lembrança viva de que, às vezes, nem a ciência, nem a lógica, nem a matemática conseguem explicar como alguém consegue escapar da própria morte. Até hoje, nem os próprios investigadores, nem os pilotos mais experientes, nem os especialistas conseguem responder como ele sobreviveu. O local do impacto era destruição total, fogo, explosões, metais retorcidos. As imagens do acidente são tão chocantes que muitos dizem: ninguém deveria ter saído dali com vida. Mas ele saiu, andando. E para quem viu, para quem estava lá, isso não é só sorte, não é só estatística, não é só física, é algo que vai além. E quando você pensa nisso, percebe uma coisa: por mais que o ser humano acredite que entende como o mundo funciona, a vida sempre vai encontrar uma maneira de nos lembrar que nem tudo tem explicação. Essa foi apenas uma das histórias que parecem impossíveis, mas que aconteceram. Histórias que fazem a gente se perguntar se tudo na vida é realmente só matemática, sorte, ou se existe algo maior, algo que nenhum cálculo, nenhuma lógica nunca vai conseguir explicar. E aqui, no canal Surrealidades, você vai encontrar exatamente isso. Casos reais, inacreditáveis, surpreendentes, histórias que desafiam a lógica e fazem você repensar tudo. Então, se você chegou até aqui, é porque essa história te prendeu. Se inscreve no canal, ativa o sininho e se prepara, porque no próximo vídeo a história pode ser ainda mais surreal do que essa.